Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos muito felizes de poder compartilhar com os irmãos desses momentos de estudo. Fico muito honrado com esse convite. É a segunda oportunidade que eu tenho de estar aqui no seminário. Durante um período, há uns 2, 3 anos atrás, eu substituí o reverendo Antônio Carlos. Durante um período de férias dele, passei um mês aqui. Foi uma oportunidade muito preciosa e agora eu agradeço a oportunidade do retorno nessa semana teológica para estudarmos juntos esse tema, como disse o nosso irmão Fábio, deveras espinhoso para tão pouco tempo, né? Mas nós vamos justificar qual abordagem nós vamos ter aqui e certamente buscando na graça e na misericórdia de Deus, tirarmos aqui algumas aplicações, algumas considerações, pelo menos introdutoriamente, quanto a essa proposta de respondermos o que é ser reformado. Portanto, há muito material que deve nos ajudar nesse momento onde nós buscamos essa resposta. Eu recomendo fortemente duas indicações para vocês. Há um curso no Jumper chamado Introdução à Teologia Reformada, ministrada pelo reverendo Heber Júnior, de quem eu aprendi e estou trazendo alguns dos pontos abordados em sala, juntamente com algumas leituras, e vou compartilhar com os irmãos. Se você não puder, existe no YouTube um projeto que ele desenvolveu na escola dominical dele e nas pregações do culto à noite, também com esse mesmo título, O que é ser um reformado. Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Não estou recebendo nada aqui, só fazendo a propaganda, porque eu sei que certamente vai abençoar muitos irmãos, como abençoou, eu acompanhei essa série. Então, escola dominical, eles estudaram na escola dominical esse tema e à noite, nas exposições bíblicas, eles trataram desse tema. Então, veja, em uma dezena de vídeos, nós temos aqui alguns minutos para tratar sobre esse assunto. Então, é por isso que nós vamos falar bem introdutoriamente. Eu vou trazer alguns dos pontos que eu selecionei, que eu julguei mais importantes dessa abordagem do reverendo Heber Júnior, que certamente há de nos ajudar nessa noite. Eu quero introduzir com um texto clássico na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 16. E a partir daí, então, nós vamos trazer a nossa introdução e objetivo nessa noite. Então, 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 16. Palavra de Deus que diz: Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O verso 15 diz que nós devemos estar preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Esse é o nosso objetivo nessa noite, buscar nos equipar da razão da esperança que há em nós. Já nós oramos, pedimos a iluminação de Deus. Vamos partir, então, para essa proposta de trabalhar o que é ser reformado. Por que esse tema é interessante? O que é ser reformado? Nós vivemos em dias onde há um seguinte slogan que você vai encontrar em muitos meios de comunicação. Você pode ser o que quiser. Você pode ser o que quiser. Você vai encontrar esse slogan principalmente num filme que foi lançado recentemente na Disney chamado Zootopia, e você vai encontrar ali um homem chamado o Leonardo. O Leonardo é o prefeito de Zootopia e ele diz que em Zootopia você pode ser o que você quiser. Esse é o slogan também da última propaganda da Barbie. Barbie, você pode ser o que você quiser. Se você colocar no Google, provavelmente você vai encontrar também uma propaganda da O Boticário. O Boticário, você pode ser o que você quiser. Eu encontrei, inclusive, uma propaganda da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Na escola, você pode ser o que você quiser, mas, então, eles lançam ali uma proposta para que não haja evasão nos estudos. Enfim, o que nós encontramos muito
e muito intensamente em nossos dias é essa proposta. De acordo com aquilo que você sentir, você pode ser o que você quiser. É uma frase de efeito muito comum, mas que ensina repetidamente, várias vezes, a lição de que é importante você se descobrir, você precisa descobrir a si mesmo, você precisa ser verdadeiro com o que quer que seja que você tenha descoberto, e então você deve seguir o seu coração para que o seu coração te leve onde você quiser. Você pode ser o que você quiser. Ou seja, você é o que você sente, ou você deve se apegar àquilo que você sente, sem se importar com o que as outras pessoas vão dizer acerca de você. Então, basta simplesmente você sentir o que você quiser, você então conduzirá o seu coração ao seu desejo, e então você pode ser o que você quiser. Nós poderíamos dar aqui muitos exemplos, em filmes, em músicas. Eu citei Zootopia, mas um filme muito conhecido é o filme Frozen, né? Onde há essa ideia por trás, você tem que aceitar-se do jeito que você é, você não pode reprimir desejos, impulsos. A Lady Gaga lançou uma música justificando que ela nasceu assim, e então os seus impulsos, os seus desejos são direcionados, são condicionados pela forma como ela nasceu, e se você reprimir os seus desejos, os seus sentimentos, você está se prejudicando. Ou seja, as pessoas acreditam que na esfera dos sentimentos, das afeições, dos seus desejos, aquilo que elas sentem, aquilo que elas têm no seu coração, é um referencial seguro para conduzir a sua vida. De acordo com o que ela sente, daquilo com que ela se apega, ela se transforma naquilo. E eu imagino que haja uma tendência muito parecida quanto o tema ser reformado. Muitos acabam se sentindo reformados, se apegando a alguns elementos da reforma e fazem essa transição da mesma forma, nessa mesma dinâmica, se sentem e acham que são reformados. E é um grande desafio, então, numa mescla de inúmeras pessoas, denominações, falando que são reformados, apresentando esse cartão de visitas reformados, nós precisamos ter referenciais seguros e não subjetivos do que é ser reformado. Veja, se tudo é reformado, nada é reformado. Se tudo é reformado, nós precisamos encontrar aí o que é que diferencia o que é verdadeiramente reformado e o que não é. Por isso que o nosso objetivo nessa noite vai ser expandir o conceito de reformado para além daquilo que nós consideramos, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo. Nós precisamos demonstrar que há uma tradição que é muito maior do que o próprio Calvino, né? Os presbiterianos poderiam me jogar pedras agora, mas eu sigo Calvino, entendo o Calvino como um dos grandes teólogos que nós temos, mas ser reformado não se resume a João Calvino, e também considerar várias outras áreas da teologia que precisam ser alcançadas pela reforma protestante, que não só a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. O que é que esse sentimento de poder, de querer ser o que quiser, tem a ver com o nosso tema nessa noite? Eu já introduzi, mas o grande ponto é que há uma crescente moda em nossos dias, talvez nunca com tanta intensidade como nós vivemos, de pessoas quererem ser reformadas. Muitos olham pelo aspecto positivo. Nossa, isso é muito bom, isso é muito interessante. A fé reformada tem sido conhecida, tem sido pregada, tem sido divulgada. Outros já são mais pessimistas. Agora é moda, né? Eu já sou há 40 anos e o cara tem 1 ano e quer ser reformado como eu, quer vir discutir fulano ou ciclano comigo. O ponto é que muitos estão se considerando reformados em nossos dias, e essa descoberta da reforma protestante, das suas doutrinas, dos seus pensamentos, das suas contribuições, tem feito com que seja cada vez mais difícil estabelecer parâmetros objetivos para responder essa pergunta: o que é ser reformado ou quem é realmente reformado? Não é fácil definir essa questão. Há quem diga que essa questão está sendo respondida há 500 anos e nós temos alguns minutos, né, para tentar respondê-la. Por isso que esse termo é já considerado em nossos dias desgastado. Então existem alguns teólogos que consideram que dizer que é reformado já não comunica muita coisa. Você precisa especificar, ir um pouco mais além do que simplesmente dizer que é reformado. Então esse crescimento do interesse pela teologia reformada faz com que alguns parâmetros de definição não sejam muito claros. Por isso nós vamos aqui inicialmente, nessa primeira parte, considerar
quais são os parâmetros utilizados comumente para definir o que é ser reformado, porém, de antemão, eu já aviso que esses parâmetros não são os mais precisos. Então, nós vamos ver como que, geralmente, nós enxergamos o que é ser reformado e quais são as fraquezas destes argumentos, porque que eles não são tão precisos assim na busca por definir o que é ser reformado. Então, eles têm uma contribuição positiva, mas sozinhos eles não definem bem a questão. Qual é o primeiro ponto sobre o que é ser reformado? Em primeiro lugar, para muitos, ser reformado é tudo que provém da reforma protestante. Então, se vem da reforma protestante, é reformado. Deixe-me dar um exemplo que dificulta essa compreensão de reforma protestante a partir apenas daquilo que provém da reforma. Se uma pessoa chega para você e diz, olha, a minha perspectiva da Santa Ceia é reformada. Você fala assim, mas dentro da tradição de Calvino, da tradição de Zwinglio ou da tradição luterana? Você sabe que há controvérsias entre esses três teólogos que vão definir a Santa Ceia e exemplificar, contribuir a respeito da Santa Ceia de diferentes perspectivas. Não basta você dizer que na sua igreja a Santa Ceia é reformada. Você vai ter que dizer, se é presbiteriano, olha, a minha Santa Ceia é com base na doutrina de João Calvino. Eu sigo o aspecto calvinista. Você é um luterano, você fala, olha, é reformada, mas na tradição de Martinho Lutero. Então, simplesmente dizer que vem da reforma não resolve a questão, porque nós temos dentro da reforma algumas perspectivas diferentes. A pregação da minha igreja é reformada. Alguém poderia dizer, olha, lá na igreja a gente prega a Bíblia, a gente prega as Escrituras Sagradas. Então, vem da reforma protestante a tradição do meu pastor em expor as Sagradas Escrituras. Veja que qualquer evangélico não discordaria dessa expressão. Ele poderia dizer, não, mas na minha igreja também o pastor prega as Escrituras, o pastor expõe as Escrituras, então meu pastor é reformado? Então, um evangélico não vai dizer, olha, lá na igreja ele não prega as Escrituras, ele não expõe, ele expõe a revista Isto É. Não, ele vai dizer, olha, é da Bíblia que ele tira os sermões, é da Bíblia que ele tira as mensagens, e são mensagens maravilhosas. Então, querer apelar para a pregação expositiva não vai ajudar a responder a nossa questão. Apelar para os 5 solas não vai responder a nossa questão. Um arminiano vai dizer, não, mas eu creio que é o sola Escritura, eu creio que é pela graça, eu creio que é Cristo, eu creio que é mediante a fé, e eu creio que a nossa vida é para dar glória a Deus, a tudo Deus deve ser glorificado. Então, se você apelar para a tradição apenas da reforma e apelar ou para os 5 solas, você não vai conseguir resolver a questão de o que é ser um reformado. Então, é um parâmetro muito comum apelar para a reforma, mas ele é confuso, ele é impreciso e ele não traz uma clara distinção entre ser reformado para outros grupos que também vão utilizar dessas mesmas estruturas para justificarem os ministérios. O segundo parâmetro comum, mas que também não define muito bem o que é ser reformado, é que ser reformado é ser tradicional. Ser reformado é ser tradicional. Veja, se você disser... eu só canto hinos na minha igreja não tem grupo de louvor, na minha igreja não tem cânticos, eu só vou à igreja de terno e gravata, ou na minha igreja só sobe ao púlpito alguém que vai de terno e gravata, eu só escuto reformado pregando, eu não escuto outra tradição, mas só reformados pregam no playlist lá de casa, e é só pregação expositiva. Isso ainda não é uma boa definição do que é ser reformado. Veja, pregação expositiva, como nós já falamos, não vai diferenciar reformados de outros grupos. Deveria ser uma característica própria, né, de todo aquele que expõe as Sagradas Escrituras, seja ele reformado ou não, pregar expositivamente. Porém, o que nós encontramos muitas vezes é as pessoas falando que a pregação expositiva define, né, o fato da pessoa pregar expositivamente significa que ela é uma pessoa reformada. Então, existem muitos reformados que expõem a Bíblia, mas que não necessariamente sejam considerados com aquela proposta que nós vamos apresentar como verdadeiramente reformados. Então, o fato de alguém expor a Bíblia não significa que é um sinônimo de ser um reformado. Falando agora um pouquinho da
igreja presbiteriana, por exemplo, muitos apelam para o aspecto da liturgia, do tipo, olha, nós somos reformados, nossa igreja não tem grupo de cânticos, nossa igreja só tem coral. Isso significa que nós somos reformados. Eu já ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte, olha, se o coral dessa igreja acabar, eu saio dessa igreja. Então, o coral é a marca litúrgica da reforma, né, de uma igreja saudável para essa pessoa. Olha, eu não importa se o que o pastor prega, como os sacramentos são administrados, como o governo dessa igreja tem sido conduzido, mas se o coral acabar, para mim acabou a igreja. Eu saio dessa igreja. Então, muitos apelam para esse aspecto litúrgico, para tentar definir o que é uma igreja reformada ou o que é uma pessoa reformada. E a tradição reformada não pode ser reduzida a esses parâmetros que historicamente são imprecisos. Não basta dizer que é tradicional, não basta dizer que vai de terno e gravata, não basta dizer que houve pessoas que pregam expositivamente, não basta dizer que só canta hino e não canta cântico para definir o que é ser um reformado. Um terceiro aspecto que é importante considerarmos é que as pessoas acreditam em nossos dias que ser reformado é ser engajado socialmente. Há uma série de livros que pegam a doutrina reformada e aplicam para várias áreas da vida, e então surgiu em nossos dias um intenso e crescente desejo de pessoas buscarem autores reformados que falam sobre, por exemplo, cosmovisão, que falam, por exemplo, sobre redenção da cultura, participação na cultura, participação em várias áreas da vida cristã, que pegam as doutrinas bíblicas e começam a aplicar para várias outras esferas da nossa vida, política, econômica, cultural, arte, cinema, música. E então isso tem sido muito bacana, muito legal, porque pessoas reformadas, de tradição reformada, estão falando de coisas que eu preciso. Estão fazendo análises de música, estão fazendo análises de filmes, de peças teatrais, de ideologias políticas. Então as pessoas abraçam esses materiais que são movidos, né, por esse engajamento social e por não conhecerem todo o pacote da tradição reformada, mas apenas este aspecto, passam a se considerar reformados. Então você ouve aí hoje muitas vezes pessoas falando sobre ser missional, né? Você ouve falando sobre a reformição, você hoje ouve falar sobre esses aspectos que têm a ver com o engajamento do cristão e a cultura. E essas pessoas, seja porque elas gostam de uma atuação mais prática na sociedade, seja por alguma ideologia política que ela tem, e aí ela enxerga que a sua participação na sociedade precisa ser mais ativa, precisa ser mais intensa, e ela se envolve, ela gosta de se envolver com áreas extra-eclesiásticas. Não, o crente tem que fazer a diferença ali, acolá, nessas e nessas áreas. Então acreditam e reduzem o ser reformado a este aspecto apenas da doutrina e da prática. Então, existe algo de reformado nisso, mas ser reformado não é apenas estar engajado socialmente nessa novidade que tem explodido em nossos dias. Um quarto parâmetro que precisamos trabalhar é o fato de que ser reformado não é seguir apenas os cânones de Dort. Para muitos, ser reformado é sustentar aquilo que foi sustentado no Sínodo de Dort. É aquele que foi sintetizado naquele acróstico muito conhecido como TULIP, né, que traz ali os famosos 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo trazem a doutrina reformada, mas eles não são a totalidade da doutrina reformada. Queridos, o parâmetro mais comum é esse que nós vamos falar agora, né? Ser reformado é sustentar os 5 pontos do calvinismo. Há, inclusive, aqueles que não sustentam mais 5 pontos. Criou-se hoje uma outra categoria que são os calvinistas de 4 pontos. Não sei se você já ouviu falar, né? Eu não sei, daqui uns dias vão falar calvinista de 3, de 2, de 1, calvinista sem Calvino. É possível, né? Que se daqui para frente isso surja, né? Mas eles utilizam como referencial os 5 pontos, alguns 4 pontos, e a partir daí se consideram reformados à luz das resoluções do Sínodo de Dort.
nós precisamos considerar qual é o objetivo dos cânones de Dort. O Sínodo de Dort se reuniu para resolver, para discutir uma controvérsia soteriológica com um grupo chamado os remonstrantes. Então, os cânones de Dort resumem essa controvérsia dos remonstrantes, que posteriormente foram conhecidos como aquele nome que a gente sempre ouve falar no debate entre calvinistas e arminianos. Então, os remonstrantes receberam o nome do professor, a Jacob Arminius, e os calvinistas por causa de João Calvino. Mas o Sínodo de Dort é uma resposta, é um resumo a essa controvérsia. E é tão interessante que existem muitos que se dizem calvinistas, que sustentam os 5 pontos, mas nunca leram os cânones de Dort. Conhecem os 5 pontos, falam todos ali do tulipe, mas, por exemplo, não foram ao documento original que deu origem. Então, ele não resume a fé reformada, ele não define o que é ser reformado, mas você vê que muitas vezes a superficialidade em termos é tão grande que as pessoas não conhecem os cânones de Dort, não conhecem o contexto do Sínodo de Dort, mas consideram que ser reformado é sustentar os 5 pontos. E aí o que acontece com esses que descobrem os 5 pontos? Acontece que estes que descobrem os 5 pontos são tão quebrantados, ficam tão apaixonados, acham tão maravilhosas essas estruturas doutrinárias da soberania de Deus, da depravação do homem, de que Cristo morreu ali na cruz e por aqueles que ele morreu, estes jamais perderão a sua salvação, estes são sustentados pelo Espírito Santo e preservados até o dia final. Então as pessoas, quando descobrem essas maravilhas e enxergam os pontos bíblicos que estão conectados com essas doutrinas, então o que acontece? As pessoas ficam como que ligadas, num motor que... Agora eu preciso falar isso para todo mundo. Eu preciso pegar o meu irmão, sacudir o meu irmão e falar: como é que você não acredita como eu? Como é que você lê Efésios 1 e não enxerga aqui a predestinação? Você nunca leu Romanos 9? Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Então, o que nós encontramos hoje é justamente aquilo que os americanos cunharam a expressão, chamando essa fase de estágio da gaiola. Para eles, seria interessante pegar uma pessoa que acabou de descobrir as doutrinas da Reforma Protestante e enjaular, porque seria muito melhor enjaular essa pessoa para que passe esse efeito da descoberta das doutrinas da Reforma do que ele saia por aí tentando convencer, discutir, debater. É por isso que nós temos essas muitas controvérsias no Facebook, em comunidades do Facebook, em comunidades do antigo Orkut, onde as pessoas se degladiavam para tentar, ali, naquele debate, sustentar a posição calvinista ou a posição arminiana. Então, a pessoa fascinada com a descoberta da doutrina saía entrando em discussão com um, com o outro. Eu tenho que falar com a minha mãe, porque a minha mãe é arminiana. Eu tenho que falar com o meu tio. Agora sim eu vou conseguir convencer o meu avô de que ele precisa ser um calvinista. E então, são textos e textos, os famosos textões, pegando o irmão pelo pescoço e dizendo: olha, você deveria pensar como eu, você deveria ler a Bíblia como eu. E isso é algo muito intenso em nossos dias. É por isso que, se você é um leitor assíduo desses blogs reformados, você percebeu que no ano passado, em 2006, foi criada uma nota pública sobre os debates teológicos entre calvinistas e arminianos. Está lá, você pode achar no blog muito conhecido chamado Voltemos ao Evangelho. Foi feita uma nota pública, repudiamos todo tipo de agressividade entre pessoas que defendem posições distantes, recomendamos que haja zelo, é importante o debate teológico, mas com respeito. E aí você vê, por exemplo, pessoas da Igreja Presbiteriana do Brasil, como Augusto Nicodemo, Solano Portela, pessoas como da Igreja Batista, o Franklin Ferreira, entre tantos outros da Assembleia, igrejas pentecostais, assinando uma nota pública sobre debates teológicos entre calvinistas e arminianos. Então, isso é tão intenso em nosso país que foi necessário que a liderança das principais igrejas chegasse: olha, vamos criar aqui um documento, porque as nossas ovelhas estão se mordendo, estão se degladiando entre elas. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nota aqui,
repudiando determinado comportamento, recomendando zelo, calma, cautela, cuidado ao falar dessa doutrina, não entrar nesse e nesse aspecto, ser respeitoso. Então eles criaram uma nota pública sobre debates teológicos entre arminianos e calvinistas. Por quê? Por causa dessa motivação que muitas vezes tem um sentimento bom, né? Porém, o que nós encontramos muitas vezes é você separando, criando contendas, inimizades. Eu conheço pessoas que perderam amigos por causa de debate entre calvinismo e arminianismo, né? Talvez até você já tenha perdido algum querido. Eu já vi que alguns se manifestaram aí, né? Por causa dessa sede. Mas qual é o ponto que está por trás aqui? O quarto aspecto que nós consideramos. Ser reformado não significa simplesmente seguir os cânones de Dort. Não é sustentar apenas o tulipe, né? Muitos descobrem esses elementos e consideram a soteriologia reformada apenas como a reforma protestante em si, ou a teologia reformada. Então, se consideram reformados por abraçarem o tulipe. E o tulipe é uma manifestação da soteriologia, ou seja, é um aspecto do que é ser reformado. E esses descobrem o tulipe e se consideram reformados, mas não conhecem, não abraçam, não aceitam toda a tradição reformada. Qual é o aspecto positivo disso? É que é interessante descobrir que esse é um momento na história da reforma protestante, na história da teologia reformada após a reforma protestante. O Sínodo de Dort foi algo marcante, foi algo que nos fez esse documento, nos trouxe esse documento, os cânones de Dort, que trazem a teologia bem depurada, afirmando estes aspectos que nós falamos da soberania de Deus, da expiação limitada, da depravação do homem, da perseverança dos santos, da graça irresistível. Então, isso é importante na nossa história, um documento que representa essa crença doutrinária. Mas qual é o aspecto negativo? Falta uma estrutura doutrinária que dê suporte a uma soteriologia reformada. Então, as pessoas acreditam ou resumem o que é ser reformado, a soteriologia, mas se esquecem da introdução sobre os atributos de Deus, sobre quem é o homem, sobre os próprios aspectos da pessoa de Cristo, até chegar à doutrina da salvação. Nós temos todos os outros elementos daquilo que nós chamamos de teologia sistemática, que a reforma protestante, ou o que é ser reformado, dá como estrutura. Então, não basta apenas pegarmos um aspecto da teologia reformada e já considerar-se um reformado, porque há um suporte necessário. É por isso que não se recomenda que você chegue evangelizando alguém já falando da predestinação. Quando eu discipulo alguém, quando eu falo do evangelho para alguém, a gente fala de tantos outros elementos introdutórios até você chegar neste aspecto da salvação. Por isso que a nossa própria confissão, a confissão de fé de Westminster, recomenda zelo, cuidado ao abordar essa doutrina, porque ela é uma doutrina que exige um fundamento, exige todo um cuidado anterior, né, antes de chegar-se nela em si. Então, reformado não significa seguir apenas os cânones de Dort. Veja, eu vou dar alguns exemplos aqui, para nos ajudar a entender melhor esse quarto ponto, porque esses exemplos são interessantes e eu não quero atingir ninguém, mas eu quero fazer com que nós tenhamos uma compreensão mais profunda da coisa, né? Quando nós falamos de que nós precisamos conhecer a tradição reformada e não apenas a soteriologia reformada, eu quero dizer que você não pode conhecer um lugar apenas ficando na porta desse lugar. Não é verdade? Você quer conhecer aqui o seminário. Você não pode chegar aqui na porta, ok, conheci o seminário. Não, você ficou na porta, né? Hoje, a tendência é que a soteriologia reformada seja a porta de entrada na tradição reformada. Então, muitos estão conhecendo o que é ser reformado a partir da soteriologia.
É por isso que muitos consideram, os calvinistas, os reformados são aqueles que falam da predestinação, não é isso? É quase que a característica mais marcante. É você que fala da eleição, é você que fala da predestinação. Então, a tendência é que seja realmente uma porta de entrada, mas você não conhece um lugar profundamente, em todas as suas dimensões, em todas as suas nuances, apenas pela porta. Você precisa entrar, explorar todo o ambiente, conhecer as suas dimensões. Assim funciona também com relação a ser reformado. Então você abre a porta, pode ser por meio da soteriologia, mas precisa mergulhar. O reverendo Weber, quando tivemos aula, ele trouxe alguns exemplos muito interessantes. E então ele disse, por exemplo, ele falou, olha, não é nada pessoal, mas eu vou dar um exemplo de algo que os calvinistas, que se dizem calvinistas pentecostais ou reformados pentecostais, eles vão ter que resolver mais na frente a seguinte situação. O fato deles falarem, olha, eu sou um reformado pentecostal, porque hoje em dia nós temos pessoas que são pentecostais e falam, eu sou reformado. Ele diz, olha, pode ser que eles ainda não estejam cientes, mas eles vão precisar resolver a seguinte situação. Quando uma pessoa diz, olha, eu desejo ou eu tenho uma soteriologia reformada, ou seja, eu sou calvinista, tenho 5 pontos ali do Tulip, né? Sustento os cânones de Dort. Ela está sustentando que quanto à obra da salvação, ela compreende da mesma forma como a teologia reformada e os seus muitos teólogos sustentam. Porém, na maioria das vezes, essa pessoa que se diz, eu estou criando essa pessoa, tá? Não estou falando de ninguém, né? Essa pessoa que se diz calvinista pentecostal ou reformado pentecostal, ele diz, olha, eu sou reformado na soteriologia, mas eu não abro mão da minha pneumatologia. Porque se ele abrisse mão da sua pneumatologia, ele não seria mais pentecostal, ele seria de uma outra tradição. Então ele fala, eu vou tentar conciliar as duas coisas. A soteriologia reformada, mas a minha pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, da pessoa e da obra do Espírito Santo, dentro do viés pentecostal. A minha compreensão sobre dons, eu sou carismático e tal. Então, eu pego de um lado aqui, mas eu continuo sustentando do outro lado aqui. O ponto que ele trata nesse exemplo é o seguinte, é que a pneumatologia é uma matéria nova. Ele sustenta que a pneumatologia começou a surgir a partir do século XIX por causa de uma reação em decorrência do movimento pentecostal. É uma resposta ao movimento pentecostal. Se você pegar teologias sistemáticas anteriores ao século XIX, você não vai encontrar dentro dessa perspectiva de pneumatologia. Por quê? Porque ela foi desenvolvida após, como reação ao movimento pentecostal. Se você perguntasse para um reformado antes do século XIX, onde é que se encaixa aí a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo? Ele ia olhar para o Espírito Santo, por exemplo, aplicando a obra da salvação de Cristo na salvação, na soteriologia. Ele ia olhar o papel do Espírito Santo no início e na expansão da igreja, ou seja, na eclesiologia. Ele ia olhar para o Espírito Santo na escatologia, dizendo que o Espírito Santo é aquele que dá o selo, a garantia, o selo e o penhor de que ele vai preservar o eleito de Deus até o dia final. Então, ele observava o Espírito Santo dentro de todo o aspecto da salvação. Ele não categorizava apenas uma matéria, uma parte da teologia para tratar do Espírito Santo. O Espírito Santo era visto em toda a obra da redenção, em toda a obra da salvação. Então, a partir do movimento pentecostal é que criou-se essa categoria para a gente estudar a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, para um reformado, né, ele entendia todo o papel dentro do Espírito Santo, dentro de toda a salvação. Então, um reformado sustenta que soteriologia é eminentemente pneumatológico, né? O Espírito Santo está envolvido na obra da salvação. Desde o pacto da redenção até a aplicação, no momento em que você é convertido, no momento da sua regeneração, o Espírito Santo está ali. É Ele que está atuando, é Ele que está agindo no seu coração. Então, ele enxergava dessa forma, não uma matéria estanque, né, específica. Na cabeça, então, de um calvinista pentecostal que quer ter uma soteriologia reformada, mas mantendo a sua pneumatologia, então ele quer ter uma soteriologia reformada, que um reformado instantaneamente reconhece a obra do Espírito Santo, mas aplicada à salvação, mas mantendo a pneumatologia como uma pneumatologia pentecostal.
Ou seja, qual é o grande dilema que ele precisa compreender, estar consciente? De que ele vai tentar sustentar uma pneumatologia para a área da salvação de uma forma reformada. Então, olha, eu creio que é papel do Espírito Santo regenerar, ser o selo e o penhor da herança. Então, ele vai olhar para o papel do Espírito Santo na soteriologia, do ponto de vista reformado, mas ele vai manter uma pneumatologia de outra forma carismática, pentecostal. Então, a pneumatologia dele vai ser meio que dupla, porque em um aspecto a pneumatologia dele é reformada. Por quê? A soteriologia dele é reformada. Ele crê que é papel do Espírito Santo quebrar o coração do homem. Que não é o homem que decide por si só, mas é Deus que vai ali por meio do Espírito e regenera. Mas em outro aspecto da pneumatologia dele, ela ainda é pentecostal. Então, isso não é uma crítica. É só um dilema que os pentecostais reformados precisam resolver consigo mesmo. Ou com as pessoas que vão perguntar, vem cá, qual é o papel do Espírito Santo? Onde se encaixa o Espírito Santo? Então, essa pessoa vai ter que estar ciente que o papel do Espírito Santo, na sua compreensão doutrinária, sendo um reformado pentecostal, é parte reformada, porque o Espírito Santo está atuando na salvação, mas também parte pentecostal. Então, isso é um problema que às vezes as pessoas não estão conscientes quando elas afirmam, sou um calvinista pentecostal ou sou um reformado pentecostal. Então, é um conflito que essa pessoa, quando for pressionada, é possível que ela tenha que fazer escolhas. Não, mas espera aí, qual é a sua perspectiva realmente? É reformada ou é pentecostal? Então, ele dá apenas esse exemplo de que se nós focarmos a tradição reformada apenas nos 5 pontos, isso pode criar um problema, principalmente naqueles que se consideram reformados pentecostais. Então, é apenas um exemplo para mostrar a importância de ampliarmos nossa visão quanto à necessidade de um conhecimento doutrinário extenso na estrutura da tradição teológica reformada, e não apenas em um desdobramento ou em um galho que é a soteriologia. Então, a gente precisa conhecer toda a tradição para querermos ser reformados e não apenas escolhermos o aspecto mais visível, que é a soteriologia, que é aquilo que é mais pregado em nossos dias. Então, em todos esses parâmetros vistos até agora, 4 parâmetros, nós temos pontos muito positivos, mas eles falham em dar uma definição exclusiva do que é ser reformado. Quais foram os parâmetros que nós vimos? Definir que reformado é tudo que provém da reforma, reformado é ser tradicional e reformado é ser engajado socialmente. Por último, nós vimos agora que as pessoas resumem ser reformado em seguir o Sínodo de Dort por meio dos cânones, que são resumidos ou sintetizados nos 5 pontos do calvinismo. Qual o último parâmetro que nós utilizaremos agora, que as pessoas comumente definem o que é ser reformado, mas que não é uma boa definição, não é ainda muito bem precisa? É falar que reformados são os movimentos neopuritanos. Então, talvez os presbiterianos conheçam de uma forma mais intensa, mas eu vou apenas exemplificar, porque eu sei que nós não temos aqui todos presbiterianos, pelo contrário, a grande maioria não é presbiteriana. Então, alguns consideram que ser reformados são apenas os movimentos chamados de neopuritanos. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, mas isso aqui é muito nítido no meio presbiteriano, essa controvérsia é muito grande quando há uma referência ao termo neopuritano, porque os próprios presbiterianos têm dificuldade para definir o que é neopuritano. Muitos entendem ser neopuritano como um elogio. Olha, o cara está reconhecendo em mim uma tradição teológica maravilhosa, piedosa e tal. Muito bom ser neopuritano. Outros enxergam isso como quase que uma crítica, algo pejorativo. Não, imagina, longe de mim ser neopuritano, não. Eu sou qualquer coisa, mas eu não sou isso aí que você está me chamando. Então, dentro da própria igreja presbiteriana, há uma dificuldade de definir o que é ser neopuritano. Na prática, infelizmente, isso virou um rótulo, mas um rótulo muito mais pejorativo, né? É difícil você ver uma pessoa querer utilizar o termo neopuritano para elogiar, assim como foi o termo puritano originalmente, né? Isso foi uma forma jocosa de falar daquelas pessoas, que depois virou uma forma honrosa, quando nós nos referimos à paixão que eles tinham pela presença de Deus, pela pureza, pela santidade, pela glória de Deus. Hoje a gente fala dos puritanos assim, de boca cheia, né? Nossa, grandes homens, santos de Deus aqui no mundo. Mas surgiu
originalmente de uma forma jacosa, puritaninho aí, entendeu? O ponto é que, se você quer chamar uma pessoa de xiita, fundamentalista, muito fechada, as pessoas estão utilizando esse termo neopuritano. E aí, qual é o grande problema? É que os neopuritanos têm dificuldades, inclusive com os próprios conservadores dentro de denominações. Então, por exemplo, criou-se imagina-se que ser neopuritano é sustentar, por exemplo, o que é que nós vamos cantar na igreja? Alguns vão discutir, não, vamos cantar apenas salmos. Alguns sustentam a salmodia exclusiva, ou seja, no culto solene nós cantamos apenas salmos. Outros vão discutir a questão da aversão a qualquer forma de calendário litúrgico. Então, não comemora Natal, não comemora Páscoa, não tem nenhuma alusão a, sei lá, dia de missões, nenhum tipo de relação com algum calendário litúrgico. Ou então com a ideia de, por exemplo, mulheres não poderem orar em culto público. Então, cunhou-se esse nome, né, neopuritanos, e como se esses neopuritanos sustentassem essas coisas, e então eles seriam supostamente mais reformados ou menos reformados por sustentarem algumas dessas afirmações. Veja, existem algumas pessoas que sustentam, sim, esses elementos, nós não vamos entrar nesse mérito, mas existem pessoas que sustentam a salmodia exclusiva, existem pessoas que não têm nenhum tipo de relação com o calendário litúrgico, existem pessoas que não seguem, igrejas dentro da igreja presbiteriana que não fazem uso de orações públicas de mulheres, isso acontece sim, mas existem pessoas que sustentam uma confessionalidade de um culto simples, por exemplo, usando a salmodia inclusiva. Canta-se salmos, mas canta-se outras partes das escrituras ou composições, desde que suas letras sejam cristocêntricas. Qual é o ponto aqui? É que há um parâmetro belicoso dentro de instituições conservadoras que entre eles mesmos não conseguem se chegar a um consenso do que é ser reformado. Por isso que eu usei esse exemplo que talvez não faça parte do seu imaginário, da sua convivência, da sua igreja, mas apenas para ilustrar que até em igrejas que se dizem reformadas, há uma briga dos eu sou mais reformado que você porque eu faço isso. Não, você não é reformado porque você faz aquilo. Apenas para ilustrar como o problema é muito grave. Resumindo o que nós vimos aqui nessa primeira parte desses 5 primeiros parâmetros. O que eles possuem de positivo? O primeiro parâmetro que nós falamos, ser reformado, as pessoas resumem aquilo que vem da reforma, é interessante por quê? Porque ele localiza com precisão, historicamente, o momento do movimento reformado. Então, a conexão histórica com a reforma é fundamental. É impossível ser reformado sem qualquer relação histórica com a reforma protestante que nós conhecemos. Mas também não é só aquilo. Não é só aquilo. Nós temos pré-reformadores. Vocês viram a aurora da reforma protestante na terça-feira. Vocês viram pessoas que vieram antes desse movimento histórico de 1517, considerado como a reforma protestante. Então, ser reformado tem uma conexão histórica, sim, com a reforma protestante, mas não é limitado àquilo. O segundo parâmetro que nós falamos sobre ser tradicional, ser reformado, para muitos, é ser tradicional. Ele é interessante porque ele traz a ideia de não temer guardar as tradições. Isso é muito importante em tempos onde as pessoas estão descartando as tradições, onde descarta-se elementos históricos importantes. O mundo em que a gente vive, falar de tradição é algo terrível, é algo que é para as pessoas pejorativo. Então, há uma ideia de aversão a tudo aquilo que é tradicional. A família tradicional, né? Eles falam assim, de forma belicosa, de forma depreciativa. Isso aqui é a favor da família tradicional. Então, ser tradicional, hoje em dia, está fora de moda. Então, é importante, sim, guardar tradições. Mas até que ponto? Elas são realmente bíblicas. Então, é um ponto a ser também considerado. Então, o que traz de positivo é não temer guardar tradições. Não ter medo de dizer, olha, sou tradicional sim, nesse aspecto, porque a Bíblia diz que devemos ser. O terceiro parâmetro pensa nas implicações horizontais da fé. Nós falamos sobre engajamento com a cultura, engajamento social. Porém,
não é isso que define o que é ser reformado. Tem coisa reformada nisso? Tem. Tem material reformado em querer envolver-se corretamente com a cultura, em querer ter relacionamentos com as pessoas. Jesus falou que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos envolvidos com a cultura. Então, esse terceiro parâmetro traz um aspecto interessante de que nós devemos ter uma relação correta com a cultura. E é por isso que matérias como cosmovisão cristã, cosmovisão reformada, estão tão em voga hoje em dia, estão tanto em evidência. Alguns anos atrás, eu chutaria assim por baixo, 5, 10 anos atrás, você não encontraria nada sobre isso no YouTube da vida, no Google. Seria muito difícil, em língua portuguesa, você encontrar alguém que estivesse estudando, dando palestra, ministrando sobre esse tema, cosmovisão cristã. Se você for hoje em boas fontes, você vai ter um excelente material sobre como é que Deus quer que eu enxergue a política, como Deus quer que eu enxergue o filme tal, como Deus quer que eu enxergue a arte, como Deus quer que eu enxergue o viés econômico X, Y ou Z. Então, são aplicações horizontais na nossa vida, que esses que estão engajados com a cultura vão nos ajudar, mas que não resumem o que é ser reformado. O quarto parâmetro tem como aspecto positivo ressaltar o reconhecimento da soberania de Deus. Lembra que eu falei do fervor que atinge o coração a ponto de você querer sair pregando e discutindo com todo mundo? Mas veja, isso é maravilhoso no aspecto de que reconhecer que eu sou um pobre pecador miserável e Deus, antes da fundação do mundo, me amou e enviou seu Filho ao mundo para sua glória e para morrer por mim, a fim de salvar-me dos meus pecados. Isso é maravilhoso. Dar a glória a quem de direito? Ao Deus soberano, ao Deus poderoso. Isso precisa ser sempre evidenciado. Então, temos um aspecto positivo ao olhar a soteriologia e falar, olha, isso é algo interessante, isso tem Bíblia aqui nesses elementos. Mas isso não consegue ainda resolver esse problema de definir o que é ser reformado. E, por fim, a última implicação, o último parâmetro que nós falamos foi que reformados são aqueles neopuritanos, né? Veja, a adoração ela precisa ser muito bem considerada. É um tema que, talvez, no Brasil, as suas aplicações sejam muito difíceis, né? Quando nós falamos de eclesiologia, né, a doutrina da igreja, quando nós falamos a forma como a igreja adora, a tradição reformada tem muito a nos ajudar. E o que a gente vê muitas vezes é, não, eu não quero ouvir o que a reforma tem para dizer aqui no culto. O culto, eu meio que me sinto livre, tá? Eu posso fazer algumas coisas, eu não quero ouvir o que essa tradição tem a dizer quanto a isso. Aqui ela não mexe, aqui ela não toca. Então isso é um grande problema porque a tradição reformada traz implicações muito profundas para a forma como nós nos portamos diante de Deus em culto e em adoração. No entanto, todos esses parâmetros que nós falamos que são comuns, né, na nossa percepção do que é ser reformado, falham em alguma coisa, como nós também destacamos. Esses parâmetros também correm o risco de excluir por questões subjetivas quem é e quem não é reformado. É por isso que nas discussões as pessoas chegam e falam, Paulo Júnior é reformado ou não é? E John Piper é reformado ou não é? E Paul Washer? Alguns não, para mim ele é reformado, não, mas para mim ele não é reformado. Então, acaba caindo num campo subjetivo. Você é que vai definir se ele é ou não é reformado. Isso é um grande problema, porque a subjetividade não vai ajudar a responder o que é ser reformado. Afinal, isso é uma pergunta objetiva. Nosso trabalho, então, será considerar parâmetros agora mais objetivos para tentar definir o que é ser reformado, sem querer atingir pessoalmente a ninguém, embora, como eu esteja falando, é possível, mas essa segunda parte, para estabelecermos esses parâmetros, ficará para após o nosso intervalo. Então, nós vamos dar um tempinho agora. É isso mesmo? 8h20, tá bom? O horário. Então, a gente vai suspender por quantos minutos? Enquanto tiver comida, é isso? 20 minutos? Então, vamos suspender por 20 minutos. Nós retornamos às 8h40 para a segunda parte, onde tentaremos estabelecer os aspectos objetivos.